Olá, caros alunos aqui do curso Supremo. Eu sou o professor Marcelo e vou cuidar aqui do Direito Internacional. Hoje vamos fazer a gravação de um conteúdo muito importante, Cooperação Jurídica Internacional. Conteúdo bem amplo e fundamental para quem está se preparando aí no âmbito do direito internacional, que a gente vai distribuir em 4 blocos para completar todo o conteúdo da matéria. Mas antes efetivamente de começar, deixa eu fazer aquela breve apresentação, até para vocês terem em mente que feedback podem ter do professor, que dúvida podem tirar e me colocar à disposição para isso. Eu sou professor já há muitos anos no âmbito do direito internacional público e privado, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou também professor de programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, da Fundação Getúlio Vargas e de outras várias instituições. Sou juiz de âmbito federal, sou juiz do Tribunal Marítimo, especialista em Direito Internacional Público. Tribunal Marítimo, que tem jurisdição nacional, então, da onde que vocês estiverem assistindo essa aula, haverá jurisdição da minha parte para acidentes e fatos da navegação que envolvam desde um jet ski até os grandes navios mercantes, as plataformas de petróleo. Qualquer acidente é julgado na sede única do Tribunal Marítimo, que fica aqui no Rio de Janeiro. Eu sou um dos seus 7 integrantes. Sou pós-graduado em Direito Constitucional, sou pós-graduado em Direito Processual, sou doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires. Estou à disposição de vocês. Nosso modo de contato pode ser um Instagram, que me parece hoje a plataforma mais utilizada, né? O meu Instagram é Marcelo_Davi, com demudo no final, né? David_Gonçalves. E aí o cedilha lá, sem o cedilha, né? Goncalves. Então, Marcelo_Davi_Gonçalves. Tá ok? Bem, feita essa rápida apresentação, vamos aqui à temática da aula que faremos essa gravação. Será Cooperação Jurídica Internacional. Eu vou começar afirmando a vocês que este é um dos temas mais importantes que existe no direito atualmente. Eu não estou falando no direito internacional, eu estou falando no direito. Sem dúvida nenhuma, este é um tema transformador do Brasil, da sociedade brasileira, de tudo que aconteceu nos últimos anos com Operação Lava Jato, com a prisão dos maiores empresários mais ricos do país, de governador, de senador, deputado, presidente da República e todas as consequências, por exemplo, que existiram com aquela Operação Lava Jato, que passou o Brasil a limpo, que mudou completamente a visão que se tinha sobre este país, tá? E tudo isto advém desse tema. Por isso um tema tão recorrente hoje em qualquer prova de concurso, Cooperação Jurídica Internacional. E como em todas as minhas aulas eu não fico na teoria, eu sempre faço aquele liame entre a prática e a teoria, porque entendo que isso facilita muito a compreensão dos alunos, isso dinamiza a aula, isso evita que você tenha que ficar naquela coisa de decoreba, né? Você guarda aquele conteúdo e nunca mais esquece. Por que eu estou fazendo essa afirmação? De que cooperação jurídica internacional é um tema jurídico que mudou até o Estado brasileiro,
a concepção que se tinha sobre impunidade no Brasil, sobre condenação de grandes autoridades públicas, de grandes empresários. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Com certeza vocês já ouviram falar do Paulo Maluf. O Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo, governador do estado de São Paulo, se tornou um político aí histórico, folclórico do Brasil. E o Maluf, durante décadas, ele sempre foi acusado de corrupção. Sempre se tinham acusações, suspeitas, ele tem milhões no exterior, na Suíça, ele roubou na obra tal, ele ganhou propina, não sei o quê, o doleiro. Mas o Ministério Público nunca conseguiu provar nada contra o Maluf. A polícia, nas investigações, nunca chegaram a uma prova contundente contra esse político. Ele, inclusive, fez um ato, assim, típico da personalidade dele, de ir a um cartório, fazer um instrumento público, dizendo o seguinte: se alguém, qualquer que seja, achar $1 em meu nome no exterior, o dinheiro pode ficar para ele. Porque eu não tenho conta no exterior. Eu nunca ganhei propina, eu nunca fiz nada errado, sempre disse isso. E a justiça jamais conseguiu alcançá-lo. Aí você vai dizer, e por que você está falando sobre isso? Porque essa foi a grande transformação que a cooperação jurídica internacional causou. O mundo sempre aceitou a existência de paraísos fiscais, de países que podiam ter instituições bancárias, financeiras secretas, que escondiam as transações econômicas, o capital investido, o autor da conta. Principalmente depois de 11 de setembro, do atentado de 11 de setembro, me desculpem, o direito internacional exigiu uma grande transformação neste cenário internacional. E passou a exigir que países tipo Panamá, Suíça, que eram tipicamente paraísos fiscais, Ilhas Caimã, Ilhas Marshall, deixassem de ser. Houve uma grande transformação, tá? E esses países, então, perderam essa característica e passaram a fazer cooperação jurídica internacional. Falando no mesmo aspecto, esse deputado, Paulo Maluf, foi julgado, condenado, preso. O Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara dos Deputados, todo mundo vai se lembrar, caso muito mais recente, foi acusado de receber propina no exterior, dinheiro no exterior, em delações premiadas. Ele, como presidente da Câmara, se autoconvocou para uma sessão e afirmou, como o Maluf fazia, em alto e bom som: eu nunca tive conta no exterior. É mentira. Ninguém vai conseguir provar isso, porque não é verdade. E o que ele contava? Com essa conivência, com essa coautoria de paraísos fiscais, que escondessem as transações financeiras. Quando Eduardo Cunha acabou de falar, uma semana depois, a Suíça mandou para o Brasil um relatório completo, dizendo: não, ele não tem uma conta, ele tem 6 contas. Tem tantos mil na uma, tantos milhões na outra, essa foi aberta no dia tal, foi depositado por não sei o quê. Ele perdeu o cargo de deputado, ele deixou de ser o presidente da Câmara, foi julgado, condenado e preso. Por quê? Porque houve isso que vocês estão vendo aqui, tá? Na tela, cooperação jurídica internacional. Então isso tem transformado o mundo que a gente vive.
tem ajudado a combater o tráfico internacional, tá? A evasão de divisas, os crimes do colarinho branco, tá? O terrorismo, porque muito dinheiro que circula no mundo para terrorismo vem exatamente dos paraísos fiscais e a cooperação internacional tem evitado isso. Então, é um tema muito importante. E aí, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender os principais instrumentos para uma cooperação jurídica internacional. Fundamentalmente, são 3, tá? A carta rogatória, a homologação de sentenças estrangeiras, tá? E a extradição. Tá? Então, a gente fala uma explicação genérica sobre o que é a cooperação, que é essa introdução que eu estou terminando de fazer. Depois a gente passa a estudar cada um dos institutos fundamentais de cooperação internacional. Tá ok? Vamos seguir essa sequência. Então, coloquei aqui um material, o material está bem amplo para vocês, está bem didático. A cooperação, ela existe exatamente para não se desrespeitar a soberania entre os estados, ou seja, eu respeito um país, o país é soberano, mas peço a sua ajuda, a sua colaboração no sentido jurídico. A cooperação se dá sempre de forma voluntária, com fundamento na lei interna de cada país e em tratados de reciprocidade, tá? Dentro da cooperação, a gente vai ter atos de comunicação, diligências de instrução de processos em curso, tá? Tudo isso a gente vai explicar de per si. E agora nós vamos começar a falar do primeiro Instituto de Cooperação Jurídica Internacional, que são as cartas rogatórias, tá? Instituto super importante, a gente precisa explicar, compreendê-lo, é fundamental esse conhecimento. Trouxe aqui vários slides com todas as informações aí indispensáveis para vocês. Só que, como disse no início, tá? Quando a nossa aula ou qualquer outra fica muito teórica, a gente só fica falando de teoria, artigo tal, da lei e tal, isso fica chato. Fica chato, o tempo não passa, você tende a decorar e daqui a uma semana já esqueceu tudo. A gente tem sempre que compreender, e aqui no Direito Internacional, todas as aulas serão assim, a gente tem que entender aquilo que a gente está estudando. E a melhor forma de entender, não precisar decorar, a aula não ficar chata, é sempre o professor fazer essa correlação entre o que estudamos na teoria e a nossa prática. Porque se aquele conteúdo vai para a realidade prática, você, tá, entendi, funciona assim, já aconteceu comigo. Ou seja, aquilo vem naturalmente. Quando você olha, já está acabando a aula, passou rápido. Por quê? Porque aquilo para você está descendo redondo, está palatável. E é assim que a gente vai estudar todos os nossos conteúdos. Vamos falar inicialmente aqui sobre a carta rogatória, mas eu não vou ficar falando de início, de teoria. Não, vamos entender isso aqui na prática. Vamos colocar isso aqui no nosso dia a dia, na nossa realidade, para que a gente, entendendo tais pressupostos, fica muito fácil entender o conteúdo teórico, tá? Bem, vamos colocar a seguinte situação prática, fática, que acontece sempre e é extremamente usual. Um brasileiro, com a família, pretende fazer uma viagem, férias, um feriado, final de semana. E aí, por exemplo, quem está aqui no Rio, como eu, São Paulo, Minas, tá? A gente tem algumas opções. No Sul, essa opção é até maior, tá? Basicamente, tá? As pessoas pensam assim,
Eu não quero fazer uma viagem lá para a Europa, Estados Unidos, o dólar está muito caro. Então eu tenho a seguinte opção: posso ir para o Nordeste, por exemplo, numa daquelas paradisíacas praias nordestinas, né? Destinos do Nordeste, ou posso também, mudando um pouco o foco, ir para alguma cidade bacana aqui da América do Sul. Posso ir para Buenos Aires, posso ir para Santiago do Chile, para Punta del Este, no Uruguai. A grande diferença de uma opção ou de outra é que ir para o Nordeste é mais caro. Essa é a única diferença. Porque hoje, até por um princípio de direito internacional, de reciprocidade e por tratados, para você viajar para essas cidades, para esses países aqui da América do Sul, a única coisa que você precisa é cédula de identidade. Ou seja, da mesma forma que você vai para Natal, Fortaleza, Recife, você vai para Buenos Aires. Não precisa de visto, não precisa de passaporte, só identidade. E a diferença é que para lá é mais barato. Então, o que tem acontecido na prática? Centenas, milhares de brasileiros vão passar férias em Bariloche, em Buenos Aires, tá? Alguma cidade aqui, algum país aqui sul-americano, tá? Isso então estou falando de algo extremamente comum. Aí imaginem o seguinte: esse brasileiro que está lá passando suas férias, comprou um pacote de 4 dias em Buenos Aires, está lá atravessando uma daquelas largas avenidas de Buenos Aires, quando presencia um atropelamento. Na frente dele, um carro atropela um transeunte, um argentino, tá? E ele acaba assistindo aquilo, presenciando, sendo a principal testemunha daquele episódio, que pode gerar uma lesão corporal, até um homicídio culposo. Bem, pergunto a vocês: o que irá acontecer a partir deste fato? O que vai acontecer é que as autoridades argentinas vão qualificar essa testemunha brasileira e ele, obviamente, será de imediato dispensado e vai continuar fazendo os passeios que tinha programado e vai voltar para o Brasil exatamente na data avançada. Bem, e lá em Buenos Aires, em relação a esse homicídio culposo, por exemplo, será aberto um inquérito. Depois haverá um processo e esse processo vai correr. Até que um momento, o juiz argentino que preside este processo vai precisar, na fase instrutória, produzir a principal prova do processo, que é ouvir a testemunha brasileira. Porque este brasileiro que pode dizer se o carro vinha em alta velocidade ou não, se o sinal estava aberto ou fechado, se o pedestre atravessava na faixa ou fora da faixa. Ele é que sabe dar detalhes que são essenciais para o julgamento. E aí vem a questão, tá? Racional, que é a seguinte: o que fazer para que esse juiz argentino possa ouvir esta testemunha que está aqui no Brasil? Seria razoável o juiz argentino vir para cá? Se hospedar aqui na cidade dessa testemunha? Tentar alugar uma sala, intimar o cara para ouvi-lo? Claro que não, né? Então, o razoável seria o governo argentino entrar em contato com essa testemunha brasileira e oferecer a ele passagem, hospedagem,
diárias para que ele retorne à Argentina e fique à disposição do juízo? Aí ele vai lá no dia da audiência, o advogado junta uma petição que deu uma dor de barriga em alguém, e aí a audiência é suspensa, aí ele tem que voltar, depois ele tem que ir de novo. Isso seria razoável? É claro que não. Então, nenhuma dessas formas seriam razoáveis. Vamos raciocinar. O que seria uma coisa lógica, factível, que pudesse resolver esse problema? O juiz argentino colocar no papel quais perguntas ele faria àquela testemunha brasileira se na sua presença, em audiência, ele estivesse. Franquia às partes interessadas quesitos complementares. E aí, quando todas essas perguntas, essa quesitação, esse rol estiver pronto, vamos pensar. Se esse juiz fosse um juiz brasileiro, o que ele faria? Ele deprecaria o juízo. Ele faria uma carta precatória. Muita gente acha que é isso que acontece. Muita gente acha que esse juiz argentino deprecaria o juízo brasileiro e um juiz, por exemplo, civil, de onde mora a testemunha, ouviria essa testemunha e mandaria a resposta. Mas claro que não. Tira isso da cabeça. Muita gente pensa assim, mas é óbvio que não. E por que não? Porque juiz argentino, para nós, e zero à esquerda, é exatamente a mesma coisa. Vocês vão guardar o seguinte: juiz estrangeiro não decide no Brasil, não determina, não diligencia, não depreca, porque juiz estrangeiro, qualquer que seja, não tem jurisdição no território nacional. Então, não existe a menor possibilidade do juízo brasileiro aceitar uma carta precatória do juiz de outro país. Claro que não. Isso é impossível. Tá bom. Então, o que nós poderíamos fazer? Olha o tema da aula. Cooperação jurídica internacional. Não tem como o juiz argentino mandar ouvir uma testemunha no Brasil. Impossível. Agora, ele pode fazer é pedir. Pedir à justiça brasileira que ouça por ele. Olha como é que tudo faz sentido. Qual é o nome do instituto que a gente está estudando? Carta rogatória. E qual é o sentido de rogar? Pedir humildemente. Por que se chama carta rogatória? Porque você roga, você pede humildemente. Você não manda, você não determina, não diligencia, você roga, você pede. Ou seja, aquele juiz argentino que precisa ouvir uma testemunha no Brasil, depois que ele tiver o rol de quesitos, ele vai enviar ao Brasil, olha como é que tudo faz sentido, uma carta rogatória, onde ele pede a cooperação jurídica internacional do Estado brasileiro com a justiça argentina. Tudo funciona assim. Por isso, esse nome é esquisito, carta rogatória. Não é esquisito. O nome é perfeito. É um pedido de cooperação jurídica internacional. Então você pede, você roga. Por isso, carta rogatória. Aí, raciocinando, quando essa
carta rogatória chega ao Brasil, primeira coisa que tem que acontecer é alguém examiná-la para ver se aquilo que estão nos pedindo não afronta a ordem pública brasileira. Ou seja, ver se aquilo que aquele juiz argentino está pedindo para a gente fazer por ele é algo que os nossos juízes regularmente fazem aqui no Brasil. Ou seja, algo que para nós é natural, é corriqueiro, está dentro da nossa ordem pública, respeita as nossas leis. E por que eu estou dizendo assim? Porque ouvir uma testemunha é lógico que o Brasil vai cooperar, é lógico que nós fazemos isso diurnamente. Agora, poderia ser uma carta rogatória que viesse dos Estados Unidos da América pedindo para que o Brasil produzisse, num processo criminal, num processo penal, um flagrante forjado. E como a nossa legislação veda esse tipo de prova, esse tipo é considerado uma prova ilícita pela ordem pública nacional, mesmo que lá nos Estados Unidos isso seja lícito, ou seja, aquilo que os americanos estão nos pedindo, estão nos rogando em cooperação jurídica internacional, é algo usual, é algo rotineiro. Os americanos, nos processos criminais, têm o hábito de fazê-lo. A gente vê isso em todo o enlatado americano, vários filmes americanos. A gente vê que lá a legislação deles admite esse tipo de prova, considera legítima a prova. Agora aqui no Brasil não. Então a primeira coisa que precisa acontecer quando uma carta rogatória chega no Estado brasileiro é ver se aquilo que estão nos pedindo é algo razoável, é algo factível à realidade nacional, é algo legítimo pelo direito brasileiro, não é uma prova ilícita, porque a gente não vai produzir uma prova ilícita só para agradar um outro país. Então, a primeira coisa que irá acontecer é um juízo de apreciação sobre esta carta rogatória, que tecnicamente, a gente vai voltar a falar disso, mas para ficar claro, tecnicamente se chama juízo de delibação. O que é juízo de delibação? Tá? É juízo de cabimento. Nós vamos ver se cabe no direito nacional produzir aquela prova requerida. E isto hoje é feito pelo Superior Tribunal de Justiça. A vida inteira foi o Supremo, mas com a emenda constitucional 45, que todo mundo conhece como reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional 45 de 2004, ela inovou quanto à cooperação internacional, e aí essa cooperação a gente tem STF e STJ, tá? O STF ficou com extradição e o STJ com a carta rogatória e homologação de sentenças, que a gente vai falar, tá? Então, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, a gente passou a ter esse cenário mitigado entre STF e STJ. Antigamente era só concentrado no Supremo, tá ok? No próximo bloco, a gente vai continuar esse estudo da carta rogatória. Dei esse exemplo para clarear a mente de vocês e aí a gente agora vai estudar todos os aspectos de teoria envolvendo esse primeiro Instituto de Cooperação Jurídica Internacional.